Oi pessoal, eu sou a professora Paula, professora de desenho, e eu tô fazendo esse vídeo para a gente começar a entender a divisão de segmentos, né? A divisão de segmentos, ela se baseia nos conceitos descobertos pelo Tales, o Tales de Mileto. Ele foi um geômetra lá da Grécia Antiga, e ele disse coisas muito importantes pra gente, já há muito tempo, mas que são super úteis para os dias atuais. O nome desse conceito que ele deixou pra gente é Teorema de Tales. E aí, o que fala esse teorema? Ele diz o seguinte: um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais quaisquer segmentos correspondentes proporcionais. Falando assim fica um pouquinho difícil de entender, né? Mas eu vou explicar parte por parte. Que primeiro a gente precisa relembrar o que são retas transversais, né? São essas retas que vão se encontrar em algum ponto. Elas concorrem em um ponto, elas têm um ponto em comum. Então, se eu prolongasse aqui, elas iam se encontrar em algum ponto. Então, por isso elas são transversais. A outra coisa que a gente precisa entender é que ele diz que essas retas transversais, com um feixe de retas paralelas, determina segmentos proporcionais. Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que é proporção, né? Eu vou explicar de uma forma mais rápida o que seria a proporção. A proporção nada mais é do que se a gente tiver razões, divisões, em que o resultado delas seja igual. Por exemplo, se eu tenho aqui 3 sobre 1, qual é o resultado dessa razão? É 3. Se eu tenho a razão 6 sobre 2, qual é o resultado dessa razão? Também é 3. E se eu tenho uma outra razão, 9 sobre 3, qual é o resultado dessa razão? Também é 3. Então, como essas razões têm o mesmo resultado, eu posso dizer que elas são proporcionais entre si. Se eu estivesse pensando em geometria, em desenho geométrico, por exemplo, eu tiver um segmento de medida 3 e um segmento de medida 1, e ele estiver se relacionando com um segmento de medida 6 e um segmento de medida 2, eles são proporcionais, porque a razão entre eles, a relação que eles têm, né, de razão, daria o mesmo resultado. Eu vou mostrar isso agora para ficar mais claro aqui nas retas transversais. Então, ele fala que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais quaisquer segmentos correspondentes proporcionais. Então, eu já tenho as retas transversais, eu já entendi o que são, o que seriam, né? Tenho uma ideia do que seriam os segmentos proporcionais. Vou marcar aqui um ponto A. E aí eu preciso lembrar que as retas, o feixe de retas paralelas que ele me diz, ele precisa ter sempre a mesma distância de um para o outro. Então, eu vou fazer aqui em 5 partes iguais. E aí, vou traçar retas paralelas quaisquer. Lembrando que eu só estou explicando, tá, gente? Da onde que vem a divisão de segmentos. Então, eu vou traçar aqui o feixe de retas paralelas, só para vocês verem que elas têm a mesma distância de uma para outra, né? Eu usei o compasso para usar a mesma medida. E aí, olha, se eu tiver um segmento aqui AB e aqui um segmento BC e aqui também um segmento DE e aqui um segmento EF. Por causa dessa relação que eles têm aqui com as retas paralelas,
eu posso dizer que eles são proporcionais. Significa que, se eu for pensar em unidades, por exemplo, cada pedacinho desse é uma unidade, né? AB tem 2 unidades. Se eu for relacionar com BC, são 3 unidades. Então, eu tenho 2/3. Se eu for pensar em DE, são 2 unidades também. Se eu for relacionar com EF, 3 unidades também. Então, olha só, são valores iguais, né? Se eu pensar em unidades. E aí, se eu igualo, se eu relaciono eles, eu vou comprovar que eles são proporcionais, né? Porque seria 2/3 igual a 2/3. O resultado dessa razão seria o mesmo. Se eu fosse pensar em medidas de segmentos, essa proporção também seria igual, mesmo que esses segmentos tenham medidas diferentes. Isso vai ficar mais claro no próximo vídeo, onde a gente vai ver realmente como que faz a divisão, a construção gráfica.